Aqui. Fala pessoal, mais um vídeo agora com vocês aqui. E hoje eu vim fazer um vídeo fazendo gracinha, mais um vídeo falando um pouco sério. Então, hoje eu vim contar a história ou a experiência do dia que eu quase virei ateu. Bom, eu me converti, assim que eu me converti, eu era um bom leitor da Bíblia. Eu sempre gostei de ler a Bíblia desde o dia que eu me converti. No dia que eu me converti, no mesmo dia, eu já estava quase terminando de ler o livro de Gênesis, de capa a capa. Só que eu não tinha uma leitura bíblica diária. Eu lia apenas quando dava na minha telha. Eu gostava muito de ler, mas somente se fosse uma ocasião boa para ler a Bíblia. Às vezes eu passava dias sem ler a Bíblia, eu passava um bom tempo sem ler a Bíblia. Mas aconteceu que após os 4 meses que eu me converti, que eu aceitei Jesus, então eu mexendo no Facebook, eu vi uma página chamada Ateia, que significa... Não, que na verdade é uma associação, né? Uma associação de ateus e agnósticos e por aí vai, né? E quando eu vi aquela página, eu me escandalizei bastante, porque aquela página ela difamava o nome de Deus, ela falava algumas coisas que a princípio parecia que a Bíblia estava errada, ela destronava a Bíblia, ela, segundo alguns adeptos, a Bíblia era algo fictício, inventado pelos homens, a Bíblia era machista, era algo patriarcal, e por aí vai, outras historinhas. Bom, apesar dessas publicações que a página postava e eu via, a princípio a minha fé não se abalou. É claro que eu fiquei bem escandalizado, né? Achei aquilo um absurdo. Pra mim aquilo não existia, mas eu vi que realmente existia. E aconteceu o seguinte... Desculpa, o microfone estava fora do lugar. Aconteceu o seguinte, que certo dia eu vi uma publicação falando sobre a teoria da evolução de Charles Darwin. E aquilo ali foi um estopim para que eu começasse o processo de eu me tornar ateu. Eu vi que a teoria da evolução era uma teoria, a princípio, lógica, né? Que nós viemos de seres inferiores e que fomos evoluindo através dos anos, dos milhares, dos bilhões de anos, né? Que nós começamos como organismos vivos, microscópicos e nos tornamos organismos vivos, macroscópicos. E tudo isso para mim fazia muito sentido e na verdade eu comecei a pensar que o que estava escrito em Gênesis na verdade era apenas uma história ilustrativa, apenas uma figura de linguagem ou algo do tipo. E realmente eu já estava quase virando ateu. Quando eu ia para a igreja eu não sentia mais a presença de Deus como eu sentia antes. E às vezes eu ficava calado e meus amigos não sabiam porque eu estava assim. E havia um grande abismo no meu coração. Quando eu comecei a aceitar essas ideias, o meu coração, ao invés dele se alegrar, aconteceu que houve um grande vazio, um grande abismo dentro do meu coração. A todo momento eu me sentia mal, a todo momento eu estava com depressão também por causa disso. E para piorar mais a minha situação, na minha escola tinha um professor de filosofia, que ele era ateu. E às vezes eu fazia algumas perguntas para ele, pensando que ele iria me dar uma resposta assim, consistente. Mas quando eu perguntava para ele, ele negava a própria existência de Deus. E ao invés de esclarecer as minhas dúvidas, ao invés de eu me sentir complementado, na verdade eu me sentia cada vez mais triste. Eu me sentia cada vez mais vazio dentro de mim. Eu pensava que aquilo iria se tornar... Eu pensava que eu iria me tornar ateu conforme os anos viriam. Era só uma questão de tempo. Mas, na verdade, não foi. Graças a Deus. Então, um certo dia, eu estava numa livraria e eu decidi dar uma olhada nas Bíblias, né? E quando eu olhei uma Bíblia chamada Bíblia Apologética Defesa da Fé. Foi aquela Bíblia ali, cara, que tirou a minha visão cética do mundo. Foi aquela Bíblia ali que fez com que o ateísmo levasse um pé na bunda na minha vida.
Foi através daquela Bíblia que eu consegui achar as melhores, mais consistentes, mais reais respostas para qualquer questão acerca da Bíblia. E aquela Bíblia ela me ajudou muito. Eu tenho ela aqui até hoje, ela já está até meio veinha. Peraí, deixa eu pegar ela aqui. Olha aqui, ó. Já tem mais de 4 anos, se eu não me engano, que eu tenho ela. Por isso que ela já tá velhinha assim, ó. Ela é gigantesca. Ela tem várias questões, várias perguntas. E com respostas, né? E não foi somente a Bíblia também. Opa! Que fez com que o meu ceticismo fosse largado, fosse abandonado, fosse posto de lado. Mas também foi este livro aqui, ó. Olha o nome do livro, ó. Quem criou Deus? Contendo mais de 100 perguntas difíceis sobre a questão da fé, com respostas, né? Entre os autores está Norman Geisler e também Ravi Zacharias. Norman Geisler, é porque eu não sei pronunciar inglês. E outro livro também que me ajudou muito na questão da minha fé foi também esse livro aqui, ó. Deus não está morto. Tem outro livro também muito bom, só que ele é um livro que fala muito acerca da moralidade cristã, que é o livro do C.S. Lewis, chamado Cristianismo Puro e Simples. Deixa eu pegar ele aqui. Esse livro aqui também, ó, foram os 4 livros que me tiraram do ceticismo, né? Foi através deles que eu consegui achar Deus novamente. Foi através dele que Deus acendeu as luzes para que eu visse a realidade de como ela é, nua e crua. Acerca de muitas dúvidas que eu tinha da Bíblia, através desse livro e através de outras notas na internet também, que eu pesquisei muito, eu vi que na verdade a Bíblia ela é inerrante. A Bíblia não contém erros. Talvez os tradutores da Bíblia poderiam ter errado em uma coisa ou outra, mas a Bíblia em si, na sua linguagem original e a sua mensagem central, ela não possui erros algum. E é por causa disso que eu sou cristão. Pela abundância de provas que a Bíblia é algo consagrado e sagrado. Pois os manuscritos da Bíblia, as cópias do manuscrito da Bíblia, no mundo antigo, é muito mais abundante do que as cópias que afirmavam a existência de Alexandre o Grande ou de Júlio César e também dos grandes filósofos como Aristóteles ou Platão, né? É muito mais fácil você achar que Platão, Aristóteles e também Sócrates eram seres fictícios do que os personagens bíblicos, porque eles possuem mais abundância de provas, mais provas documentais e outras coisas. Bom, agora o meu último minuto final, eu quero deixar uma mensagem para você. Nós estamos vivendo em um mundo pós-modernista, um mundo a qual a nossa cultura está extremamente corrompida, ainda mais pelo governo a qual nós estamos sendo dominados. O ateísmo, apesar dele ser um modelo ou uma cosmovisão atraente, ela não reflete a realidade. Eu pensava que o ateísmo seria a solução para os meus problemas. Eu pensava que o ateísmo iria me preencher por dentro. Mas na verdade, isso na verdade traz um vazio grandioso, imenso em nossas vidas. Na verdade, Deus, ele sim existe de fato. E a maior prova disso é o que está escrito na Bíblia. O Filho dele morreu para nos salvar daquela cruz. E isso é a maior prova da existência de Deus, por ter mandado o seu próprio Filho, por ele mesmo ter vindo e ter morrido por nós.